parecido com um tribunal, onde tem um acusado, onde tem um juiz e onde tem um acusador. E é interessante na Bíblia que normalmente quando existe essa figura, quando existe esse quadro pintado nas Escrituras, onde Deus é o juiz, onde um homem está ali como acusado, e o Satanás está ali como acusador, você já reparou que normalmente não tem advogado de defesa? Por quê? Porque a mesma pessoa que é o juiz, ele é aquele que te defendeu. Quando Josué, o sumo sacerdote, está diante de Deus no mundo natural, quando Josué, o sumo sacerdote, está lá no Santo dos Santos, no dia da expiação, ele está com vestes puras, ele está completamente purificado, ele está completamente limpo. Só que Deus está mostrando para Zacarias algo que vai além daquilo que os olhos conseguem enxergar. Deus está mostrando para Zacarias que por mais que ele tivesse limpado na água da bacia, que por mais que ele tivesse oferecido todos aqueles animais, que por mais que ele tivesse cumprido todo o ritual que a lei antiga tinha ordenado a Moisés, tinha ordenado aos sacerdotes, diante de Deus, aquele homem, mesmo o homem mais santo da nação, mais santa, no dia mais santo, continuava sujo. Zacarias ficou escandalizado, porque era impossível que isso acontecesse, não tem como. Mas veja, esse sacerdote, esse sumo sacerdote, ele continua sujo, por mais que ele tenha se purificado, por mais que ele tenha lavado a si mesmo e as suas vestes naquela bacia lá no início, por mais que ele tivesse oferecido todos aqueles animais que a lei requeria que ele oferecesse, ele continuava impuro diante de Deus. O que Deus estava mostrando para Zacarias é um princípio eterno, o princípio que o homem por si mesmo não consegue se salvar. O homem por si mesmo não consegue se purificar. O homem, pelos seus próprios esforços, pelo cumprimento de regras e leis, ele não consegue salvar a sua própria alma. Ele pode ser religioso, ele pode cumprir todas as regras da religião, mas não adianta. Se for só esforço e religião, ele vai continuar impuro diante de Deus. Ele está com vestes sujas e ele está vivo diante da presença de Deus. Ele está com vestes sujas e Deus ainda está repreendendo o Satanás que está acusando ele. Não, Senhor. Você precisa entender isso. Zacarias está escandalizado, igual eu estou começando a ficar aqui agora. Porque ele estava diante de Deus. Veja, eu não estou falando de alguém que estava na prática intencional, em vida pecaminosa, não. É um homem que se purificou, é um homem que estava tentando fazer tudo certo. Quem está aqui junto comigo? É um homem que estava vivendo diante da presença de Deus, mas mesmo assim não adianta, as suas vestes continuavam sujas. Este homem está sendo defendido pelo próprio Deus diante de Satanás. Olha lá, tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, o anjo, que é o próprio Senhor: tirai-lhe as vestes sujas. Gente, ele passou pela bacia, ele ofereceu sacrifício, ele fez um monte de coisa e ele não conseguiu ficar puro, ele não conseguiu ficar limpo diante de Deus. O povo todo olhou para ele e disse: está tranquilo, está limpinho, pode deixar entrar. Purificou, deixa ele entrar lá que ele vai representar a gente. Mas quando ele chegou diante de Deus, todo aquele esforço era como se não fosse nada diante do próprio Deus. E o próprio Deus assim: Josué, não é você que vai fazer isso. Ei, gente, somos nós, é o céu que resolve o problema do homem. É o céu que resolve o problema do homem. Tira as vestes sujas dele e diz para Josué: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e eu te vestirei de finos trajes. Deus está para transformar as suas vestes. Deus está para mudar as minhas vestes. Não é pelo nosso merecimento, não é pelo nosso esforço, não é pela nossa religião ou religiosidade, mas é porque Ele tem uma aliança conosco. Ele te escolheu antes
da fundação do mundo. Zacarias está vendo aquilo que nós celebramos hoje, ao comer do pão, ao beber do cálice. Zacarias está vendo o momento em que o Cristo seria crucificado, onde aquele que é o verdadeiro sumo sacerdote de toda a humanidade entraria não num templo feito por mãos humanas, com sangue de touros e de bodes, não, mas ele entraria no Santo dos Santos, no santuário, no templo celestial, levando o seu próprio sangue diante de Deus. Não sou eu que me faço santo, é Ele que me torna santo. Não sou eu que me faço filho de Deus, é Ele que me chama de filho e muda a minha identidade. Não sou eu que acabo com o meu pecado, é Ele que arranca o pecado de mim. Mas eu preciso estar num lugar, e nesse lugar permanecer, mesmo diante da acusação de Satanás, permanecer diante da presença